Não deixe que a maldade que fizeram com você mude a tua essência, mude a tua bondade e altere quem você é. Às vezes nós passamos por momentos tão cruéis que pessoas são ingratas com a gente, pessoas nos traem. Você talvez já tenha passado por uma traição, de ter se entregado a uma pessoa, de ter confiado nela de corpo e alma, de ter abrido o seu coração para essa pessoa, e essa pessoa simplesmente foi lá e te deu uma facada pelas costas. Mas, às vezes, por causa dessas coisas, nós vamos criando uma armadura e nós vamos nos fechando para o mundo, para as pessoas à nossa volta e até mesmo para a nossa família, muitas das vezes. E essa casca que a gente cria, essa armadura, ela na verdade, em algum nível na nossa mente, ela serve para nossa proteção. Se antes a gente chegava nos cantos sorrindo, a gente agora chega sério. Se antes a gente dava a mão para a pessoa, agora a gente olha e pensa, isso não é problema meu. E aí a gente vai se tornando uma pessoa carrancuda, dura, entende? Só que não devemos permitir que a maldade do outro afete, altere a nossa bondade. A minha essência não pode ser afetada pela maldade de quem me cerca. Eu tenho que olhar quem Deus me criou para ser. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, quando a gente vai em Jeremias, ele vai dizer, Jeremias 29, ele diz assim, os pensamentos que tem ao vosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz e não pensamentos maus. E às vezes a gente se molda pelo que fazem conosco e não pelo aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque você pensa, se Deus é um ser benevolente, compassivo, gracioso, gentil, bondoso, misericordioso, amoroso, piedoso, nós, como sua imagem e semelhança, como pessoas que buscamos a cada dia ser mais parecidos com Deus e ser um pequeno Cristo na Terra, embora pessoas tenham, no decorrer da nossa vida, nos feito muito mal, só que nós não podemos nos moldar pelo que essas pessoas fez com a gente. Claro, nas próprias escrituras vai estar escrito assim, sedes manso como a pomba, porém prudente como a serpente. Todo o mal que as pessoas que passaram pela nossa vida nos fez não é para servir como algo que nos deixa mal também, sabe? Tem até uma frase que dizia assim, cuidado para você não se tornar aquilo que te feriu, mas devemos olhar para essa situação e ver o que isso me ensinou. Será que eu não era assim muito bobinha de abrir a minha vida para quem chegava? Será que não foi eu que falei demais para quem ainda não tinha trabalhado para conquistar a minha confiança? Só porque essa pessoa abriu um sorriso para mim, só porque essa pessoa ela se mostrou ser muito gentil, eu fui lá de cara e confiei a minha vida a ela. Ou seja, essa situação me mostra que essa pessoa errou muitas das vezes por falha de caráter, mas eu errei em confiar em alguém que não trabalhou o tempo necessário para poder ganhar minha confiança. Eu simplesmente fui lá e me abri meu coração para quem não devia, para quem não merecia. E isso me acarretou sofrimento, isso me acarretou uma apunhalada pelas costas. A sua essência, ela precisa ser trabalhada de acordo com aquilo que Deus diz de você e não de acordo com aquilo que as pessoas te fizeram de mal, sabe? E você só vai descobrir o que Deus diz de você quando você for meditar nas escrituras sagradas, que é onde tem a revelação dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. Lá, ele vai estar dizendo, filhinhos, ele nos chama de filhinhos, sal da terra, luz do mundo, árvores plantadas na beira de ribeiro, tesouros particulares de Deus. Nós não devemos moldar mais a nossa vida de acordo com aquilo que fizeram com a gente. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento em que a gente pegar esse laço
que a gente tem com o passado e rompê-lo, queimar a ponte e deixar o passado para trás, pegar de toda essa maldade que nos fizeram e fazer disso um modo de subir de nível em maturidade, sabe? E nos parecer a cada dia mais com o nosso Criador, em graça e em misericórdia. E entender que se essas pessoas foram tão maldosas com a gente, é porque elas ainda não foram alcançadas pela benevolência de Deus, por causa da dureza do próprio coração. Então, se pessoas que nos fizeram mal, nós olhamos para elas e sentimos raiva, elas não precisam da nossa raiva, mas elas precisam de algo. Jesus disse: orem pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Porque quando a gente intercede por eles, Jesus pode alcançá-lo com a sua salvação. Afinal, todos nós somos falhos. Se queremos nos parecer mais com Jesus, devemos exercer a mesma misericórdia que Ele exerce sobre as nossas vidas. Devemos exercer sobre aqueles que nos ofenderam, sobre aqueles que nos prejudicaram. Peça para Deus para limpar o seu coração, para que Ele te resgate, sabe? Só que dessa vez Ele te resgate mais sábia e mais maduro, mais sábio e mais maduro, para que a bondade que havia em você, que ela seja resgatada e que você resplandeça a Deus na terra, não a maldade dos outros, não a maldade dos maus, porque você não foi criado para isso. Você foi criado para ser testemunha de Deus nessa terra. E muitas das vezes nós não somos testemunhas no falar, mas nós somos testemunhas de Deus no nosso comportamento. Então eu oro para que a sua essência seja resgatada em Cristo Jesus e que seu coração, que antes era bondoso e agora está duro, que ele volte a ser um coração de carne, um coração gracioso e misericordioso, assim como Deus é conosco. Só que dessa vez, que o Espírito Santo te dê sabedoria e discernimento de espírito, para saber onde você entra, com quem você fala, com quem você conversa e como você deve se comportar mediante cada pessoa que entra na sua vida, para que você não se relacione com lobos em pele de cordeiro. Peça a Deus discernimento, sabedoria e resgate dessa tua essência. E veja a leveza brotar dentro do seu coração.